Olá, bom dia para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Amados, eu quero de já chamar a atenção vossa para este detalhe. Este vídeo ele é tanto teológico como ele tem um viés fortemente histórico. Então eu de já peço muita atenção da vossa parte e peço que vocês assistam este vídeo na íntegra. Ele é muito importante. Ele, na verdade, é uma sequência do meu vídeo anterior que falava sobre aquele que está detendo a manifestação do anticristo. E neste vídeo nós vamos tratar sobre a identidade do anticristo. Quem era o anticristo para, por exemplo, o apóstolo Paulo? Quem era o anticristo para o autor do livro do Apocalipse? Então nós vamos aqui tentar traçar uma linha de pensamento que busca as origens da crença em um anticristo. E neste vídeo nós vamos então entrar na história de Nero. Porque de já eu lhes digo que a crença em um anticristo vindouro, nos primórdios do cristianismo, na igreja primitiva, ela está muito conectada com o imperador Nero. Então, por isso é que eu disse que neste vídeo nós trataremos sob um viés teológico e, ao mesmo tempo, histórico. E quero também dizer de já a você que a minha única preocupação aqui é o ponto de vista do autor sagrado e o que diz a história. Só isso. Tá bom? Guarde bem, sempre nos meus vídeos a minha única preocupação é o ponto de vista do autor sagrado e o que a história tem a dizer para nós. Passando disso, é só isso mesmo, ok? Então, quem é o anticristo, por exemplo? Vamos aqui ler aqui. Vamos começar aqui pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ainda que ele não use o termo grego anticristos, que quer dizer contra Cristo, todavia a maioria dos intérpretes entendem que Paulo, em 2 Tessalonicenses, que eu vou ler, ele está fazendo uma referência ao anticristo. Vamos ler. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e versículo 3 em diante. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Há quem tenha interpretado a apostasia como sem que antes venha o apóstata, como sendo Nero, mas não tem nada a ver aqui com Nero. Aqui trata-se de uma apostasia que eu já expliquei em outros vídeos. Apostasia é uma deserção da fé cristã. Então a apostasia em questão aqui é queda da fé, é negar a Jesus Cristo. E isso acontece no meio cristão. Sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, este homem do pecado, o filho da perdição, ele é geralmente interpretado como fazendo referência ao anticristo. Repito, nós não temos a palavra anticristo, que no grego é anticristos, contra Cristo. Nós não temos. Mas a maioria dos intérpretes, e eu julgo com toda razão, eles entendem que Paulo aqui está falando do anticristo. Certo? A grande questão é, quem era o anticristo para o apóstolo Paulo? E será que o anticristo, no olhar de Paulo, é o mesmo anticristo apresentado no livro do Apocalipse? Vamos continuar aqui. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou que se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado.
porque já o mistério da injustiça opera. Mais uma vez, há quem diga entre os pais da igreja que este mistério da injustiça se referia ao imperador Nero. Alguns pais da igreja tinham este entendimento. Nero serviu como um protótipo do futuro anticristo. Então, Paulo aqui estaria tanto fazendo alusão histórica a Nero, quando ele diz o mistério da injustiça opera. Então, para alguns pais da igreja, como, por exemplo, esqueci o nome, eu citei ele em outro vídeo. Ele é conhecido como Boca de Ouro, tá certo? Então, ele dizia aqui que era uma referência a Nero e que Nero foi um protótipo ou um tipo do anticristo vindouro. Porque já o mistério da injustiça opera, somente é um que agora resiste até que do meio seja tirado. Este que resiste, de acordo com os pais da igreja, o que eu já disse em outro vídeo, seria o Império Romano. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor de sua vinda. Então, aqui nós vemos a pessoa do anticristo. Repito, Paulo não usa o termo anticristo, mas não é preciso ele usar a expressão anticristo para nós sabermos que ele está falando do anticristo. Não é preciso. Vamos lá. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Ora, Paulo ele descreve aqui o anticristo como um homem que tem poderes miraculosos, que opera milagres e sinais e maravilhas, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Vamos lá. Eu tenho aqui em mãos o comentário do Dr. Erga Charles, A Vida Após a Morte, no Judaísmo e no Cristianismo. Deixa eu ver se eu encontro bem aqui. Em algum momento, eu não vou perder muito meu tempo aqui, mas eu vou aqui lhes dizer o que Charles comenta. Charles, ele levanta a questão se o anticristo aqui mencionado por Paulo seria um judeu ou um gentil. E Charles ele cita um erudito chamado Bossuet, e de acordo com Bossuet, o anticristo aqui de Paulo era um judeu. Um judeu. Mas há outros, Charles cita, que diziam que o anticristo ele seria um gentil. E algumas das observações elencadas por Charles, que ele está citando outros autores da época dele, eles observam que este anticristo aqui de Paulo não pode ser um judeu. Por quê? Porque aqui ele toma assento no templo de Deus e olha o que se diz aqui, ó. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, o anticristo aqui, ele virá dizendo, eu sou Deus. Pelo menos esta é a leitura que alguns intérpretes fazem, que dizem que o anticristo, ele virá e dirá, eu sou Deus. Então, Dr. R.H. Charles, ele citando outros autores, eles dizem que, de acordo com certos autores, aqui é um indício de que o anticristo será um gentil e não um judeu. Por quê? Porque o Messias jamais ele proclamará que é Deus. Enquanto que o anticristo ele aqui se autoproclamará como Deus. E isto é típico das religiões gentílicas e não do judaísmo. Mas, repito, de acordo com Bossuet, teólogo Bossuet, citado por R.H. Charles, este anticristo aqui, citado pelo apóstolo Paulo, ele é um anticristo judeu. Se você perguntar a minha opinião, professor Nathaniel, qual é o seu palpite? Eu lhe diria que é um judeu. O anticristo aqui é um judeu. Ora, o fato de ele tomar assento no templo de Deus, obviamente indica uma profanação, sim.
Mas o fato de ele tomar assento no templo de Deus já o associa com os judeus. Embora isso também não prove necessariamente que ele seja um judeu. Mas eu opto por pensar que Paulo pensava aqui em um anticristo judeu. E o fato de ele dizer, eu sou Deus, querendo parecer Deus, a meu ver, isso não tira a sua nacionalidade judaica. De uma vez que ele, vamos considerar que seja um judeu aqui, e eu acredito, chegou a enganar os judeus o receberam ou o receberão como o Messias. E ele tomará assento no templo de Deus, querendo parecer Deus. Assim diz o apóstolo Paulo. Então, para mim, embora isso seja uma especulação, este anticristo aqui apresentado por Paulo, ele é um judeu, ele será um judeu. E aqui no versículo 10 diz, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para salvarem. Na minha ótica, é uma especulação sim, mas na minha ótica, Paulo aqui ele está fazendo uma referência indireta aos judeus que não receberam a Jesus Cristo. Mas de qualquer forma, para sermos honestos, não dá para nós batermos o martelo e dizer é um judeu ou é um gentio. O texto ele é um tanto obscuro e não é claro sobre a nacionalidade do anticristo. Tá certo? Então, aqui, suportai-me. Eu peço que vocês suportem aqui o meu ponto de vista e o ponto de vista de outros. Nós vamos dizer que um teólogo que diz que o anticristo aqui de Paulo é um gentio, ele está com heresia? Não, o texto não é claro. Vamos dizer que um teólogo que defenda que o anticristo aqui é um judeu, que é o meu caso. Isso é heresia? Não, isso é uma especulação. Especulação é diferente de heresia. Que você saiba disso, ok? Então vamos lá, queridos. Eu apresentei aqui o comentário do Dr. R.H. Charles, e inclusive Charles, ele, no seu comentário, ele diz que o que detinha, pelo menos ele, me parece que ele é deste parecer, que na ótica de Paulo, o que estava detendo a manifestação do anticristo era o Império Romano. É certo que Charles, ele apresenta, certo, autores que defendem esta ideia de que o detentor do anticristo seria exatamente o Império Romano. Mas vamos lá. Onde nasce a lenda de que o anticristo será o Nero ressurrecto? Qual a relação que há entre o anticristo e o Nero ressurrecto? Vamos lá. Antes de eu ler no Apocalipse, até onde vai o meu conhecimento, pelo menos uma das citações mais antigas que nós temos, que fala da volta de Nero como um fugitivo para os partas, mas que ele voltará para retomar o reino. Uma das mais antigas citações está em Suetônio, a vida dos 12 Césares. Vamos ver o que Suetônio diz aqui. Suetônio, página 321. Vamos aqui. Suetônio, ele diz o seguinte, E por fim, vamos lá aqui, O que Suetônio diz? Porém, não faltou quem adornasse durante um longo tempo o seu túmulo. Ele está falando do túmulo de Nero, de flores da primavera e do verão. E às vezes levasse aos rostros as suas imagens pretestas, ou então seus éditos. Tudo como se ele estivesse vivo e não demoraria a voltar, com grande dano para os inimigos. Além disso, Velogés, o rei dos partos, que havia enviado embaixadores ao Senado para renovar seu pacto de aliança, solicitou reiteradamente que prestassem homenagem à memória de Nero. E por fim, 20 anos mais tarde, ou seja, Nero morreu em 68, então 20 anos mais tarde dá o quê? 88, né?
E por fim, 20 anos mais tarde, na minha adolescência, quando Suetônio era adolescente, o que ele disse que aconteceu? Apareceu um aventureiro dizendo se Nero, em função do seu nome, foi tão bem acolhido entre os partos e tão poderosa ajuda lhe prestaram que somente com muita dificuldade conseguimos a sua restituição. Então, até onde vai o meu conhecimento, a mais antiga citação ao retorno de Nero, como se ele não tivesse morrido, nós encontramos aqui em Suetônio. Ora, Suetônio, ele foi um historiador romano, e esta obra aqui de Suetônio ele viveu entre o ano 69 a 141 depois de Cristo. Então, esta obra que eu acabo de ler foi escrita talvez no ano 120 da era cristã. Então, a mais antiga citação que nós temos sobre o retorno de Nero, como se ele não tivesse morrido, mas ele tivesse fugido para a terra dos Partas, mas retornaria, é em Suetônio. Tá certo? É em Suetônio. Então, uma outra citação que traz a questão do retorno de Nero do meio dos partos, como se ele não tivesse morrido, mas o trata como um fugitivo de Roma para o reino dos Partas, e que depois, em algum tempo, ele retornaria para destruir o Império Romano. Nós encontramos, por exemplo, Oráculos Sibilinos, livro 4, e versos 155 a 161. Também nós temos os versos 178 a 180. Também temos os versos 187 a 200. Depois nós vamos para o verso 490. Depois nós temos livro 8º, versos 91 a 93. Aí nós temos o livro 13º, versos 160 a 164. Vê também livro 3º, versos 76 a 80. Em todas essas referências dos oráculos sibilinos, que foi escrito ali entre os séculos 2 e há oráculos até mais antigos do século 1, vamos botar oráculos sibilinos escrito entre o século 1 a 3, tá certo? Era cristã, que levaram séculos, 2 a 3 séculos para se completar os oráculos sibilinos. Então, em todos esses oráculos que eu li aqui nos oráculos sibilinos, há uma referência a Nero. E quero lhes dizer que tanto a referência a Nero como sendo um matricida, como a referência a Nero, como ele, de fato, não tendo morrido, mas tendo escapado, fugido para a terra dos Partas. Mas há também nos oráculos sibilinos, onde eu li aqui, uma referência de fato a Nero ter sido morto, ele mesmo que se golpeou na garganta. De qualquer forma, os oráculos sibilinos, eles associam o anticristo ao imperador Nero. Quer seja, voltando do meio dos Partas, como não havendo morrido, quer seja de fato tendo morrido, mas voltará à vida. O certo é que os oráculos sibilinos, eles associam a pessoa do imperador Nero ao anticristo. Então nós temos tanto em Suetônio como nos oráculos sibilinos as mais antigas associações do anticristo com o imperador Nero. Eu quero ler aqui para vocês aqui ainda mais, por exemplo, Ascensão de Isaías. Deixa eu ver aqui, página 131. Olha o que diz aqui, ó. Em Ascensão de Isaías, um escrito do 2º século. Olha o que ele diz aqui, ó. Ascensão de Isaías. Ó, Ascensão de Isaías, capítulo 4. O livro Ascensão de Isaías, escrito no 2º século da era cristã, ele também associa o anticristo ao imperador Nero. Olha o que ele diz, ó. Capítulo 4. E agora, Ezequias e Josabe, meu filho, estes são os dias do fim do mundo. Após ser consumado, Belial, o grande dominador, o rei deste mundo, desde a sua criação, descerá do seu firmamento sob a forma de um homem, de um rei ímpio, assassino de sua própria mãe, um rei deste mundo. Ora, este rei ímpio, assassino de sua própria mãe, um rei deste mundo, é uma clara referência ao imperador Nero. Porque sabemos, a história nos mostra, eu vou já ler para vocês aqui alguns livros,
que mostra que realmente Nero ele mandou assassinar a sua mãe. E outras pessoas. Nero ele é descrito na história como um matricida. Nero também mandou incendiar Roma e outros crimes horrendos que ele cometeu. Nero também se descreve ele como tendo cometido incesto com a sua própria mãe e depois a matou. Vamos lá. E ele arrancará a planta do meio dos 12 apóstolos, a qual eles criaram. Dos 12, um cairá em suas mãos. Não sei se ele aqui tem em mente Judas Iscariotes ou o apóstolo Pedro. E este dominador, ele continua falando de Nero, na forma deste rei virá com todas as potências deste mundo que farão todas as suas vontades. A seu comando o sol brilhará no meio da noite e a lua aparecerá na 11ª hora. E tudo o que ele desejar será feito. E falará como se fosse o amado e dirá: eu sou Deus. Antes de mim não houve nenhum. E todo homem neste mundo acreditará nele. Oferecer-lhe-ão sacrifícios e lhe servirão com cultos de adoração, dizendo: este é Deus e além dele não há nenhum outro. E a maioria dos que se reuniram para receber o amado se voltarão para o seu lado. E o poder dos seus milagres será exercido em cada cidade e região. Veja que este anticristo, que é Nero, ressurrecto, ele operará milagres. E em cada cidade será posta uma imagem dele. E o seu domínio será de 3 anos e 7 meses e 27 dias. E quando os fiéis e os santos, aqui é a igreja, em grande número ainda, virem aquele que eles esperam, aquele que foi crucificado, Jesus Cristo, nosso Senhor, quando eu, Isaías, o tiver visto, após sua crucificação, após sua ascensão, então só um pequeno número dentre aqueles que nele acreditarem permanecerão fiéis. Aqui o autor, ele deixa claro aqui que a igreja, ela experimentará da fúria do anticristo. E os seus servidores fugirão de deserto em deserto, aguardando a vinda do amado. E após 1332 dias, o Senhor virá com seus anjos e as suas santas hostes do 7º céu. Ele virá com glória do céu e precipitará no Geena Beliar e seus anjos, e dará a paz e o descanso àqueles que encontrar com vida na terra. Aos zelosos servidores de Deus, e o sol se tingirá de vermelho. E todos aqueles que tiverem execrado Belial, fiéis a Jesus e a seu reino e a todos os seus santos, virão junto com o Senhor, trajados com os mesmos hábitos que irão usar no 7º céu. Eles descerão a este mundo e o Senhor confirmará aqueles que estiverem em carne com o hábito da santidade e da inocência e que permanecerem vigilantes ao seu serviço. Só até aqui a leitura. Para quem tiver mais curiosidade, você procura na internet o livro Ascensão de Isaías. E no capítulo 4 você vai ver uma interessante escatologia. Bom, a minha atenção aqui, ela se volta para a questão da identidade do anticristo. De acordo com o livro Ascensão de Isaías, o anticristo ele será Nero redivivus, ou seja, Beliar, Satanás, ele assumirá a forma de Nero, ok? Então vamos lá. Essas aqui são as mais antigas associações que nós temos de Nero com o anticristo. Já fiz referência a Suetônio, Ascensão de Isaías, a Oráculo Sibilino. Agora nós vamos bem aqui ver o seguinte: mas será que existe algo mais antigo que associa o anticristo realmente a Nero? Sim. O livro do Apocalipse. De todas as obras que eu já mencionei aqui, a mais antiga, se eu não estiver equivocado, é o livro do Apocalipse, que vamos dizer que mesmo que o livro do Apocalipse tenha sido escrito lá pelo ano 100 ou 110, ainda assim o livro do Apocalipse ele é anterior a Suetônio, que foi escrito em 120. Mas vamos dizer que o livro do Apocalipse foi escrito no ano 120. Vamos dizer que ele foi escrito paralelamente a Suetônio, que certamente Suetônio escreveu a vida dos 12 Césares no ano 120.
Então vamos dizer que o livro do Apocalipse foi escrito no ano 120, porque há quem defenda que o livro do Apocalipse foi escrito já no segundo século e não no primeiro século. De qualquer forma, o livro do Apocalipse, ele associa o anticristo. E embora diga eu agora que o livro do Apocalipse jamais use o termo anticristo, mas sabemos que o autor do Apocalipse ele tem em mente o anticristo. Agora, se o anticristo do livro do Apocalipse é o mesmo anticristo que o apóstolo Paulo falou no 2 Tessalonicenses, aí é outra questão. Mas a grande semelhança. O certo é que a tradição de um homem do pecado, de um iníquo, de um opositor de Cristo, de alguém que perseguirá a igreja, os fiéis, de alguém que se levantará contra Cristo, ela tanto é ventilada pelo apóstolo Paulo, como de forma mais pormenorizada pelo autor do livro do Apocalipse. Então vamos ver o que o autor do livro do Apocalipse diz sobre o anticristo. Ele não usa o termo anticristo, mas é óbvio que ele está falando do anticristo, porque as características da besta descrevem-na como alguém que é contra Cristo. E a palavra anticristos, no grego, ela significa contra Cristo. Então, a personagem, o anticristo descrito no livro do Apocalipse, na verdade, ele não é um pseudocristos, um falso Cristo, ele é um anticristo, alguém que se levanta contra Cristo. Vamos lá. Apocalipse 11:7, olha o que diz aqui. Começaremos aqui, ó. E quando acabar o seu testemunho, a besta, aqui é a primeira menção que o autor faz à besta. E a primeira vez que o autor faz menção à besta, ele se refere à besta como um indivíduo, como uma pessoa, e não como sendo o Império Romano. Ainda que no capítulo 13, eu já adianto, ele expanda o significado da besta, e a besta no capítulo 13 do Apocalipse, ela tem um duplo significado. A besta que sobe do mar, ela representa o Império Romano. Mas depois o autor, ele dá sua ênfase ao simbolismo da besta como apontando para um personagem, para uma pessoa, para o anticristo. Então, no livro do Apocalipse, capítulo 13 em especial, a besta ela tem um duplo simbolismo. Primeiro, ela aparece como o Império Romano e depois como o anticristo, cabeça do Império Romano. Mas vamos voltar aqui. E quando acabar o seu testemunho, ele está falando das duas testemunhas, que de acordo com a tradição patrística serão Enoque e Elias, a besta que sobe do abismo, o abismo aqui é uma referência ao Hades, onde ficava depositada as almas dos mortos, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. O que o autor está querendo dizer com isso? Quando ele diz aqui, ó, a besta que subirá do abismo, ele está falando aqui do anticristo. E quando ele diz subirá do abismo, o autor, de forma indireta, ele está dizendo para nós que o anticristo é alguém que já viveu. Porque pelo fato de o espírito do anticristo subir do abismo, ou do Hades, ou seja, quando o autor diz que o anticristo subirá do Hades ou do abismo, ele está dizendo, em outras palavras, que ele já teve uma existência, que ele é alguém que o seu espírito está no Hades, logo, todo espírito que está no Hades já teve uma vida em corpo. Então o autor ele já está antecipando para nós, de forma indireta, que a besta que subirá do Hades ou do abismo, ele está de forma indireta dizendo para nós que é alguém que já viveu. E no avançar da sua narrativa, ele vai descrever com mais detalhes, ele vai dando dicas para nós quem é a besta que subirá do abismo. Quem é esta pessoa que já teve uma existência de vida? Vamos lá. Apocalipse capítulo 13 e versículo 1 a 8. Eu vou ler. E eu pus-me sobre a areia do mar. O mar aqui representa as nações. E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A besta em questão aqui, com 7 cabeças e 10 chifres, é o Império Romano. Certo? Vamos lá.
7 cabeças, 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono, e grande poderio. Aqui eu poderia dizer que o autor continua tendo em mente aqui o Império Romano. Eu poderia dizer isso e posso dizer. Mas também o autor, de uma forma sutil, pode já estar aqui entrando na besta, olhando para o indivíduo. Porque a partir do versículo 13, ele canalizará, certo? Ou ele focalizará agora um indivíduo, o anticristo. Vamos lá. E vi uma de suas cabeças, ou seja, das 7 cabeças da besta. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. Ora, aqui o autor, você pode ter certeza, quando o autor diz, e vi uma de suas cabeças, uma das 7 cabeças da besta que é o Império Romano. Então o anticristo aqui, ele será um dos Césares de Roma. Por quê? Porque o autor ele já está dizendo aqui que uma de suas 7 cabeças. As cabeças aqui são as cabeças da besta, subida do mar, e a besta que sobe do mar é o Império Romano. Logo, todas as cabeças da besta são imperadores romanos, são Césares. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte. O autor aqui está... Vamos continuar. E a sua chaga mortal fora curada. O que o autor está dizendo? Que esta cabeça passou pela morte, mas ela foi curada, ou seja, o que o autor está dizendo é que uma das 7 cabeças sofrerá morte, mas será restaurada à vida. Então veja que aos poucos o autor sagrado, o autor do livro do Apocalipse, ele está dizendo para nós que o anticristo será alguém que virá, mas que já teve uma existência na vida. Quando ele diz lá em Apocalipse 11:7 que a besta subirá do abismo ou do Hades, ele já disse em outras palavras que a besta ela já existiu e tornará a vir. Então vamos lá. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Então aqui, pela primeira vez, o autor sagrado, ele de forma mais clara, ele está falando aqui da morte e da ressurreição do anticristo. Aqui não se trata da morte, do ressurgimento do Império Romano, não. Aqui se trata da morte e da ressurreição literal, de forma figurada, ele fala, é claro, mas aqui é a morte literal e uma ressurreição literal do anticristo. Aqui, esta cabeça ferida de morte e a sua chaga mortal foi curada, aqui é uma referência ao anticristo, que é uma das 7 cabeças do Império Romano. Tá bom? Vamos lá. E adorar o dragão que deu a besta, ou seja, o anticristo, o seu poder. E adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta e quem poderá batalhar contra ela? A besta que já não é mais o Império Romano, mas sim o anticristo. A cabeça que sofrera um golpe mortal, mas fora curada. Então, a besta em questão aqui não é mais Roma, não é mais o Império Romano, mas sim um indivíduo, o anticristo. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, ou seja, por 3 anos e meio. Vamos lembrar que, de acordo com a história, eu vou apresentar mais à frente, se der tempo neste vídeo, Nero, de fato, ele fez uma perseguição aos cristãos que durou 3 anos e meio, mais ou menos. Então, quando o autor diz, para continuar por 42 meses, é como se o autor estivesse dizendo o seguinte, ele, o anticristo, Nero, ele perseguiu por 3 anos e meio o povo. E ele continuará por 42 meses, 2 anos e meio, o seu ministério de terror. A primeira vez, o primeiro perseguidor, veja, o primeiro romano, o primeiro imperador a levantar a mão contra os cristãos, contra a igreja, foi Nero. E o autor do Apocalipse, ele sabia disso. E você pode ter certeza que indiretamente ele está testificando essa história.
de Nero como o primeiro perseguidor dos cristãos, o primeiro perseguidor romano contra os cristãos. Vamos lá. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Os santos em questão aqui são cristãos. Tá bom? E vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, e língua e nação. E adoraram-no todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Eu vou continuar a leitura aqui, ó. E vi subir da terra outra besta. Esta outra besta aqui, ainda que o autor não diga, mas especulamos que se trata de um judeu. E tinha 2 chifres semelhantes às de um cordeiro, e falava como dragão. E exercia todo o poder da primeira besta na sua presença. E fez que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Esta segunda besta, que também é um anticristo, ou um pseudocristo, é chamado de pseudoprofetês, falso profeta. Talvez aqui nós temos, neste falso profeta, o personagem descrito pelo apóstolo Paulo ali na segunda carta aos Tessalonicenses. Talvez o falso profeta aqui, apresentado no livro do Apocalipse, seja o anticristo ali descrito pelo apóstolo Paulo. Se o anticristo descrito pelo apóstolo Paulo é um judeu, você pode ter certeza que então corresponde ao falso profeta do livro do Apocalipse. Se o anticristo descrito pelo apóstolo Paulo é um gentio, então nós devemos associar com Nero Redivivus. Todavia, quero lembrar-vos uma coisa: se a segunda carta aos Tessalonicenses realmente foi escrita pelo apóstolo Paulo, é muito improvável que o apóstolo Paulo tivesse em mente a lenda do Nero Redivivus. Sim, porque quando ele morreu, Nero ainda ficou vivo. Então Paulo não poderia estar falando do anticristo como sendo o Nero Redivivus. Não. Ainda que ele tivesse em mente um anticristo gentil, mas Paulo ele não antecipou esta crença de que Nero haveria de ressuscitar dentre os mortos e seria o anticristo. Ele não antecipou esta crença, ok? Mas vamos lá. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Então veja que quem faz sinais aqui no livro do Apocalipse não é a primeira besta, é a segunda, é o falso profeta. Lá no apóstolo Paulo, a gente vê que o anticristo, o homem da iniquidade, o filho da perdição, ele faz grandes sinais. O que tem um certo paralelismo com o falso profeta aqui do livro do Apocalipse. E engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, ou seja, da besta saída do mar, o anticristo, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Mais uma vez aqui o autor faz referência à morte e à ressurreição do anticristo, quando ele diz: a besta que recebera a ferida da espada e vivia. Então, mais uma vez aqui, ele está fazendo uma referência à morte e à ressurreição da besta. Ou seja, o autor está dizendo que a besta que virá será alguém que já existiu, que receberam uma ferida mortal e que o seu espírito está no Hades agora, mas que esta besta, o anticristo, ele ressuscitará dentre os mortos. E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, ou seja, a imagem do anticristo, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Aqui, de forma codificada, o autor ele dá pistas mais claras para nós. Ele não disse a besta é o anticristo, mas nós sabemos, quem estuda o grego, quem estuda o hebraico,
que o nome Nero César, quando você vai para o grego, você pega as letras Neron Kaiser e somando o valor numérico de Neron Kaiser corresponde exatamente a 666 ou 666. Então, o livro do Apocalipse ele foi escrito em grego. E exatamente o nome Neron César em grego, quando você pega as letras e faz a soma, o valor que você encontra é 666, 666. Só para curiosidade, quero lembrar que alguns códices antigos, e por exemplo, Irineu de Leão, ele tinha em mãos um códice do livro do Apocalipse que não trazia 666, mas 616, ou é 618. Se não me falha a memória, o número que se diz lá em outro códice do livro do Apocalipse é, e o seu número será 618 ou 616. Certo é que Irineu de Leão ele conhecia uma outra versão do livro do Apocalipse que trazia não 666 ou mas sim 616 ou era 618. Consultem lá, por exemplo, a obra de Irineu de Leão contra as heresias, ok, queridos? Então vamos lá. Aqui o autor ele está dando sinais cada vez mais claros. Ele aqui diz, ó, e o seu número é um número de homem. E o seu número é 666. Aqui ele está dizendo de forma codificada quem é o anticristo. O autor ele está dizendo para nós quem é o anticristo. Para o autor do livro do Apocalipse, o anticristo ele é Nero, ressuscitado. Ok, queridos? Para o autor do Apocalipse, ele é Nero ressuscitado. Eu quero ver se eu encontro bem aqui uma perseguição de Nero 65. Vou ler o que Tertuliano diz aqui, ó. Olha o que Tertuliano diz aqui sobre o imperador Nero, se não me falha a memória. Pronto. Tertuliano é apologético, olha o que ele diz aqui, ó. Consultai os vossos anais, ali achareis que foi Nero quem primeiro encarniçou a espada imperial contra esta seita, que em Roma dava então os seus primeiros passos. Ter tal homem por inaugurador da nossa condenação é para nós, além do mais, uma glória. Quem quer que o conheça facilmente compreenderá que coisa alguma seria por Nero condenada, se não se tratasse de um grande bem. Vou aqui para a página 215 também. O que ele diz mais aqui? Alguma coisa. Estou lendo aqui em Tertuliano. O que ele diz aqui? Ele fala aqui sobre a questão de Nero. O que ele diz aqui? E contudo, que queixas tendes, uma só vez que seja, de uma gente, afinal tão pronta e unida, ele está falando dos cristãos, que preço vos vedes obrigados a pagar por tais ofensas, às mãos de uma gente tão corajosa, ele está falando dos cristãos, que não teme sequer a morte, quando numa só noite, com umas poucas tochas, seria ela bem capaz de executar uma vingança geral, se entre nós fosse lícito pagar o mal com o mal, mas longe de nós a pretensão de vingar pelo fogo humano a divindade da nossa religião. Longe de nós um queixume por ter de padecer aquilo em que essa divindade se demonstra. O que Tertuliano está dizendo aqui? Que não foram os cristãos que colocaram fogo em Roma. Indiretamente, Tertuliano aqui, ele faz referência à história de que Nero mandou colocar fogo em Roma. E quando a situação ficou então grave para o imperador Nero, ele então colocou a culpa nos cristãos. Tá certo? E Tertuliano aqui, então, ele está rebatendo isso. Ele conhecia muito bem essa história de que Nero mandou colocar fogo em Roma. Isso é referido, por exemplo, a questão de que Nero mandou colocar fogo em Roma, por exemplo. Nós vemos, eu vou citar já aqui para vocês aqui, ó, Tácito, Anais, livro 14, versos 1 a 13,
Aí você vê também, pronto, livros 13 a 16 em Tácito Anais, que você vai ver todos os crimes cometidos pelo imperador Nero. Inclusive, Tácito ele relata a questão do incêndio de Roma, que foi por ordem do imperador Nero e que ele colocou culpa nos cristãos. Daí começou a perseguição de Nero contra os cristãos. Por isso é que Tertuliano diz que Nero foi o primeiro a levantar a sua mão contra os cristãos. Por exemplo, Suetônio, A Vida dos 12 Césares, vê página 310 em Nero, ele também fala de Nero como matricida. Suetônio, na Vida dos 12 Césares, sobre Nero, ele vai também falar sobre as maldades cometidas por Nero. Nós também temos aqui, por exemplo, Joséfo. Olha o que Flávio Joséfo diz. Aqui, Joséfo, eu vou ler aqui para vocês. É bem mais breve. Ó. Guerras. Vamos ver aqui. Olha o que Joséfo diz aqui. Ó. Guerras, livro 2, capítulo 22. Olha o que ele diz aqui. Ó. Quando Nero se viu guindado ao ápice do poder, num cúmulo de prosperidade, abusou de tal modo de sua fortuna, que eu não poderia fazer uma descrição fiel de suas ações sem causar horror. Assim contentar-me em dizer, em geral, que ele chegou a um espantoso excesso de crueldade e de loucura, que manchou suas mãos no sangue de seu irmão, de sua mulher, de sua própria mãe e de outras pessoas, parentes e amigos. Vangloriava-se de comparecer no teatro no meio dos comediantes e dos palhaços. Eu não poderia deixar de referir em particular o que ele fez com relação aos judeus, pois a continuação de minha história a isso me obriga. Ou seja, o cerco contra os judeus ele começou exatamente no reinado de Nero. É isso que Flávio José vai narrar, ok? Então veja bem, por que eu li isso? Para vocês verem que Nero ele entrou para a história realmente como uma besta sanguinária. Eu sei que há aqueles que inocentam Nero. Há um outro lado, mesmo nos dias do próprio Nero, há quem achasse ele um imperador bom. Mas ele entrou para a história não só por cristãos, diga-se isso. Não é somente a literatura cristã que pinta Nero como um monstro, mas a literatura não cristã, como por exemplo Suetônio, que eu já li, e temos também Tácito em Anais, eles descrevem os crimes de Nero, os crimes horrendos. Então Nero entrou para a história não somente pela história dos cristãos primitivos, mas a história, vamos dizer, profana, como um homem mau. Há quem elogiasse Nero, há quem elogiasse, mas nós estamos aqui enfatizando o lado negro de Nero e associando ele com o anticristo. Então vamos lá, queridos. Deixa eu ver o que tem mais para eu falar aqui sobre o anticristo. Sobre o anticristo eu quero ler bem aqui, mais aqui. Vamos ver aqui, o Didaquê. Olha o que o Didaquê diz sobre o anticristo. A Didaquê, ele apresenta o anticristo como pseudocristos. Aqui, ó, o que ele diz aqui, ó. Vamos lá, ó. Didaquê, capítulo 16, e verso 4. Crescendo a injustiça, os homens se odiarão, se perseguirão e se trairão mutuamente. Então aparecerá o céu de todo mundo como se fosse o Filho de Deus, e fará sinais e prodígios. A terra será entregue em suas mãos, e cometerá crimes como jamais foram cometidos desde o começo do mundo. Então toda criatura humana passará pela prova de fogo, e muitos ficarão escandalizados e perecerão. Contudo, aqueles que permanecerem firmes na fé serão salvos por aquele que os outros amaldiçoam. Aqui o autor ele acreditava que a igreja passaria pelas perseguições do anticristo. Então aparecerão os sinais da verdade. Primeiro o sinal da abertura no céu, depois o sinal do toque da trombeta. E em terceiro lugar, a ressurreição dos mortos. Ressurreição sim, mas não de todos. Conforme foi dito, o Senhor virá e todos os santos estarão com ele. Então o mundo
verá o Senhor vindo sobre as nuvens do céu. Aqui é a escatologia resumida da Didaquê. A Didaquê, ele é um livro muito antigo, talvez dos que eu tenha lido aqui, talvez seja o mais antigo. Embora o autor aqui, ele não, em momento algum, ele está associando o anticristo aqui, ou pseudocristo, com Nero. Nós não sabemos, para o autor sagrado, quem era o anticristo ou pseudocristo, nós não sabemos. Mas sabemos aqui que ele defendia a vinda de um pseudocristo, de um falso Cristo, que levantaria a sua mão contra os fiéis e mataria muitos, certo? Bom, a Didaquê, os estudiosos, eles colocam a sua escrita entre o ano 70 a 120, certo? Então, quando você lê o Didaquê, tenha em mente que foi escrito entre os anos 70 a 120. Foi escrito ou no ano 70, entre 70 a 120. Nesse período de tempo, a Didaquê foi escrita. Então, é um dos escritos mais antigos que nós temos do cristianismo. Talvez mais antigo do que o livro do Apocalipse. Talvez mais antigo. Mas então, recapitulando algumas coisas aqui que eu quero dizer para vocês. Essa história do retorno de Nero para retomar o poder de Roma, conforme eu disse aqui, Suetônio, ele diz, o que ele diz. E por fim, 20 anos mais tarde, ou seja, depois da morte de Nero, em 68, lá por volta do ano 88, na minha infância, diz Suetônio, apareceu um aventureiro dizendo-se Nero, em função do seu nome, foi tão bem acolhido entre os partos e tão poderosa ajuda lhe prestaram que somente com muita dificuldade conseguimos a sua restituição. Então o que é que nós podemos dizer? Que a associação de Nero com o anticristo, ela foi gradativa. Ainda voltando aqui para o livro do Apocalipse, eu ia esquecendo-me aqui. Retornando aqui para o livro do Apocalipse, capítulo 17, versículo 8. Olha o que ele diz aqui. Ó. A besta que viste, ou seja, ele está se referindo ao anticristo, a besta que viste foi, aqui ele está dizendo, ó, existiu, e já não é, ou seja, não existe. E há de subir do abismo, lembra do que ele disse em Apocalipse 1:8. E há de subir do abismo, ou seja, do Hades. O que o autor está dizendo? Ó, a besta que você viu, ou a besta que viste, foi, ou seja, o autor está dizendo, já existiu. Já teve uma passagem nesta vida. E já não é, ou seja, no momento em que o autor estava escrevendo o livro do Apocalipse, a besta que tinha existido não existia. Fisicamente ela não estava viva. E há de subir do abismo, ou seja, mas o autor acreditava na ressurreição da besta. E o autor já deu indícios de que a besta é Nero. E para o autor, Nero há de ressurgir dentre os mortos. Para o autor sagrado, o espírito de Nero está no abismo, está no Hades. Mas Nero ele há de ressurgir do abismo. Como? O seu espírito sairá, o seu corpo será ressuscitado. Vamos lá. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, a perdição que é o lago de fogo. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, ou seja, existia, ou existiu, e já não é, não existe, mas que virá. Então, mais uma vez aqui, o autor sagrado, ele diz para nós que o anticristo é alguém que já existiu. No momento em que ele escrevia, o anticristo não existia, mas em algum tempo ele voltaria à existência. Para o autor do livro do Apocalipse, o anticristo, ele tem 3 tempos. Existiu, no momento em que ele escrevia, o seu espírito estava no abismo, mas o seu corpo não existia, ele estava morto, mas em algum tempo ele ressurgiria. Então o autor ele acreditava na ressurreição de Nero. Ok, queridos? Vamos aqui, vamos continuar lendo aqui. Ó. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. Os 7 montes aqui é uma referência às 7 colinas sobre as quais a cidade de Roma está edificada. E Roma era a capital do Império Romano. São 7 montes. As 7 cabeças são... Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes.
sobre os quais a mulher está sentada. A mulher aqui é uma referência a Roma. E são também 7 reis. Aqui são os 7 Césares. E lembre-se, Nero é um dos 7 Césares. 5 já caíram, ou seja, quando o autor sagrado escreveu, 5 já tinham caído. E Nero estava no meio destes. E um existe, ou seja, não sabemos quem era. Mas quando o autor do livro do Apocalipse escreveu, um dos 7 Césares estava em vida. Um existe, outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta, que era, que existiu, que já viveu e não é, e já não é, ou seja, não existe no momento em que ele escrevia, é ela também o 8º rei, e é dos 7, e vai à perdição. Com isso, querido, o autor do Apocalipse, ele está dizendo que existem 7 cabeças, as 7 cabeças representam 7 montes, mas representam também 7 reis, 7 Césares. 5 já caíram, um existe, o outro ainda não é vindo. Este outro aí, que ainda não é vindo, ele faz referência ao anticristo. Quando o autor do livro do Apocalipse escreveu, um dos Césares, um dos 7, que era o 6º, ele existia. O 7º, ele diz, ainda não é vindo, mas virá, mas não durará muito. Olha o que ele diz aqui. E são também 7 reis, 5 já caíram, um existe, outro não é vindo. Um existe, outro não é vindo. Um existe, que é o 6º, outro não é vindo, que é o 7º. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Aqui ele faz referência ao anticristo. Certo? E este que virá, que ele diz, e convém que dure um pouco de tempo, este 7º rei, este 7º César, ele já existiu. E pelo fato de ele já ter existido e ele ressuscitar dentre os mortos, ele será um dos 7 e será ao mesmo tempo o 8º César. Aqui, E a besta que era, existiu e já não é ela também, também o 8º, também, ou seja, aquele que virá, que é o 7º César, é também o 8º César. Por quê? Porque o 7º César que virá já existiu. Como ele já existiu, ele virá como o 7º e também como o 8º, porque ele já teve uma existência. E o fato de ele retornar à vida faz dele não somente ser o 7º dos Césares, como ser o 8º e último César. Outra coisa, para o autor do livro do Apocalipse, o anticristo seria o último imperador de Roma. Seria o último. Ok? Seria o último. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são os 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. A mulher é Roma. E são também 7 reis. 5 já caíram, ou seja, morreram. Um existe, ou seja, estava vivo. Outro ainda não é vindo. Ele fala do anticristo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta, ele está falando de Nero, que era, ou seja, que existiu e já não é, não existe. É ela também o 8º e é dos 7 e vai à perdição. E os 10 chifres que vistes são 10 reis, que boa parte dos teólogos identificam esses 10 reis com reis partas. Certo? Vamos lembrar que, de acordo com uma tradição, com a lenda, Nero ele tinha fugido para os partas, para a terra da Pártia. E ele retornaria em algum tempo com o apoio dos reis partas e invadiria Roma e retomaria o poder. Então, talvez o autor sagrado aqui, ele tenha em mente, quando ele fala nos 10 reis que apoiarão o anticristo, reis partas, ok? E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, ou seja, por pouco tempo, juntamente com a besta, que também durará pouco tempo, só 3 anos e meio. Estes têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Tá bom? Estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis.
vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Eu vou continuar a leitura. E disse-me, as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, que é a mulher, e esta prostituta é Roma, são povos e multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, ou seja, aborrecerão a cidade de Roma. E a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seu coração que cumpra o seu intento e tenham uma mesma ideia e que deem a besta, ou seja, ao anticristo, seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher, que é a prostituta, que viste, é a grande, ó, está falando no presente, ó, é. Ele não diz será, foi, ele diz é, presente, ó, verbo presente. E a mulher que viste é a grande cidade, aqui ele está falando de Roma, que reina sobre os reis da terra, que reina, presente. Então, para o autor sagrado, ok, queridos? Aqui nós temos a cidade de Roma, ok? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.